Salve, salve minha tropa, último dia da terceira Expo Internacional, Dia da Consciência Negra, muita potência, tem muita coisa ainda para acontecer, vários estandes de afroempreendedorismo aí com a gente, e agora a gente tá recebendo uma figura muito importante, né não, Crioleza? Mano, olha a beldade aqui, gente. Olha a pessoa. A Negrona é representatividade total. Seja muito bem-vinda, nega. Se apresenta, porque todo mundo tem que saber quem que é essa deusa, né? Olá, olá, gente, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão acompanhando aqui tudo que está acontecendo, né? E é sempre um prazer estar sendo entrevistada aí por pessoas pretas potentes, assim, né? Como vocês. Meu nome é Luana Safiri, eu sou idealizadora do projeto Ébano Brasil, que também se tornou uma revista para se autossustentar, e a gente faz um trabalho aí, principalmente de combate ao racismo e acolhimento com relação às crianças e mães solos pretas que sofrem com relação a essa violência que acaba impactando no nosso dia a dia e, na verdade, ao longo da vida de todos nós. Mulher babadeira. Potência demais, eu já quero começar perguntando qual que é a importância de eventos como esse pra gente da comunidade preta. Olha, eu vou te dizer, aqui por ser São Paulo, a gente entende muito que é como se fosse um farol para que outros estados possam fazer também. Então, São Paulo é referência em muita coisa, na economia, na cultura, na arte. Então, tudo se concentra aqui, né? Aqui é a grande metrópole, né? Com certeza. Do capitalismo também, né? Então, talvez, eu acredito, talvez não, tenho certeza que observando tudo que acontece em São Paulo, outros estados possam aí, outros representantes possam fazer esse movimento em outros estados, fazendo com que a conscientização racial possa aí alcançar outras pessoas, né? Que a gente também fala de antirracismo, mas a gente também precisa falar sobre o acolhimento que é com relação a quem sofre a violência. Então, aqui, na verdade, é um espaço onde a gente fala do antirracismo, mas também tem espaços como o Espaço Herê, o Espaço Educação, que traz também esse acolhimento para pessoas e crianças, né? Que eu achei muito fofo, gente, Espaço Herê. E hoje, principalmente, tem muita criança, né? Muita criança e adolescente, onde eles têm aí esse acolhimento, esse entendimento de saber que eles são bem representados também, né? Então é muito importante, assim como vocês, né? Com certeza. Mana, me diz uma coisa. Hoje em dia, para você ser referência para mulheres pretas, como funciona isso na sua mente? Porque antigamente, né? Eu não sei a sua idade, mas antigamente a gente tinha essa dificuldade de ter a autoestima elevada, né? A sociedade forçava a gente a não entender como éramos lindas e como poderíamos conquistar espaços. Assim, na verdade, existe um trabalho, quando eu falo de empoderamento racial, existe o trabalho que eu faço muito com criança, mas principalmente com a mãe delas, né? Porque a mãe dessas crianças, que a maioria são pretas, né? Apesar da gente viver um momento aí de relacionamentos interraciais, então tem mães brancas também. Mas, assim, por exemplo, na minha infância, a minha referência eram as minhas mais velhas, que mesmo com toda dificuldade, mesmo sendo a maioria delas trabalhando em serviços braçais, como doméstica, babá, elas ainda assim tinham uma vaidade muito grande, aquele cuidado com o cabelo, o pente quente, o enê, a chapinha, todo final de semana, na verdade, aquilo que poderia se entender, que hoje as pessoas falam, era uma tortura, na verdade era um momento de confraternização também, um momento de união, de cuidado. É sobre cuidado. Então, hoje, quando eu vejo pessoas falando assim, eu gosto muito do que você fala, do que você posta na internet, do seu trabalho, e eu me identifico tanto com a questão da luta, do trabalho, que eu acho que é muito mais importante, sobre a gente se empoderar e a gente poder se enxergar. Antigamente não tínhamos referências. Então, se a gente não tinha referência dentro de casa, e muitas vezes nossas mais velhas também não tinham autoestima, então hoje a gente vê um povo bem mais representado. Então, quando a gente passa por aqui, ó, no evento, e vê várias pessoas pretas, homens e mulheres, crianças, sabe, idosas. Ontem eu vi uma idosa que eu fiquei emocionada, pedi até bênção para ela, porque ela estava assim, numa estica, numa elegância, e eu falei, cara, é isso. A gente não está vendo mais o nosso povo da maneira com que a sociedade quis que a gente que queria que nós estivéssemos, né? Com a imagem da marginalização, da criminalidade, da pobreza. A gente também já não está mais nesse lugar. Então a gente tem bastante representatividade hoje em dia, ao contrário de antes, né? E estar nesse lugar de representatividade eu acho que é importante, principalmente quando eu falo para as pessoas que a minha representatividade vem muito mais em ser o orgulho do meu filho. Aí, a partir do momento que eu sou orgulho do meu filho, o orgulho da minha mãe, da minha família, tudo que vem depois, para mim, é lucro.
Com certeza, Que né? A gente incrível. sempre faz para os que já foram e para os que estão por vir, né? A gente está construindo um caminho onde os nossos filhos não passem pelos processos que a gente passou, estejam bem mais prontos, né? Como o meu filhote aqui. Exatamente, que é um grande artista também, né? Na verdade, eu falo para as pessoas que estão aí nessa luta, né? Assim como eu, vocês e tantas outras, que nós somos o sonho concretizado dos nossos ancestrais, né? Porque eles lutaram para que a gente não fosse exterminados. Então, se a gente está aqui hoje, a gente é, na realidade, o sonho dos nossos ancestrais concretizados e cabe a nós também fazer o melhor possível para a gente ser a ancestralidade que fez a diferença e que vai ser lembrada de alguma forma lá na frente. Então, a gente precisa construir um mundo, uma sociedade melhor para as nossas crianças. Então, meu foco é as crianças e é por isso que hoje, para mim, é o melhor dia de ver toda essa criançada, esses jovens aqui. É muito importante a gente fomentar a base e fazer com que as crianças se reconheçam como pretas desde cedo. A autoestima tem que ser construída desde cedo, né? E eu queria que você falasse pra gente também um pouco mais do seu trabalho com a Ébano. Então, a Ébano, na verdade, esse ano foi um ano que eu fiquei um pouco mais estática por conta de vários enfrentamentos que mulheres pretas passam e eu preciso também me colocar como mulher, né? Então, existe um momento que a gente precisa parar e até porque eu preciso me cuidar para cuidar dos meus. Então, se eu não me cuidar, se eu não estiver bem, as pessoas que eu amo, as pessoas que me amam e que precisam de mim não vão estar bem. Então, não adianta muitas vezes a gente forçar uma barra, porque em um momento o nosso corpo vai estar em exaustão, a nossa mente também. Então, eu tive uma pausa, mas o trabalho efetivo da Ébano é, na verdade, dar visibilidade a principalmente empreendedoras, fazer esse acolhimento, que a gente tem a revista Ébano e a gente tem a Ébano Kids. Então, a Ébano Kids nasceu porque o meu filho sofreu racismo aos 5 anos de idade. Meu filho é um menino pretinho, retinto. E na escola, na fase escolar, na pré-escola, tinha uma menina que é afrodescendente. Ela não se entendia como afrodescendente. E ela incentivava as outras crianças a não brincar com ele, porque ela acreditava que, na realidade, ela era branca na cabeça dela. E ela falava que o meu filho parecia o Cirilo. Então, nesse momento, que era o Cirilo e não era para ninguém brincar com ele. Então, a partir daquele momento, eu senti que existia uma necessidade não só de fazer o acolhimento com relação ao meu filho e a outras crianças, mas também educar crianças que são afrodescendentes e não se identificam como afrodescendentes e também o combate ao racismo com a questão antirracista mesmo, trabalhando com crianças brancas. Porque é aquela história que Mandela já fala, né? Ninguém nasceu odiando, né? Então, se a gente se ensinam a odiar, a gente pode ensinar a amar e a gente pode também conscientizar. Então, o meu trabalho é mais esse mesmo. E segurar na mão de quem eu puder segurar. Porque hoje eu tenho consciência, que nem a Aline que falou, a gente precisa nos creditar. Eu sei onde eu cheguei, eu sei o tanto que eu lutei, e se eu posso segurar na mão de outras pessoas para poder fazer com que elas cheguem mais alto, eu vou fazer. E é mesmo sabendo que a gente também tem a cultura da rivalidade, né? Mas Tem. E é difícil, é triste, mas a gente também não pode deixar de segurar na mão de quem também está precisando e está disposto a seguir com a gente nessa luta. Esse trabalho com as crianças é muito importante também porque, como você estava falando de ancestralidade, como a gente honra os ancestrais que lutaram pra gente, a gente é uma geração que tem que ensinar a nova geração também. Eu acredito que a próxima geração sempre é a geração que vai mudar. E essa evolução tem que ser contínua, a gente tem que se unir e realmente criar essa força, dar a mão para quem precisa, se você puder, realmente ajudar a levantar as pessoas pretas, fazer como um evento desse, realmente o Black Money girar, como a gente fala. Com certeza. Esse fortalecimento a gente vê muito em questão dos livros hoje em dia, né? Antigamente a gente não tinha essa quantidade, né, de livros onde a ancestralidade, onde o se conhecer estavam ali escritos, né? E a gente tem que incentivar as crianças a estar lendo também, né? Porque às vezes a internet faz as pessoas se perderem um pouco de qual que é o núcleo, foco, né? Do foco delas, para poder se dispersar entre locais que talvez elas não entendam, que pode ser que elas podem curtir, mas existe um lugar ali, um lugar de conforto para elas. E às vezes a gente acaba fugindo desse lugar de conforto e vai para o lugar onde a gente realmente vai se sentir desconfortável, sabe?
de alguma forma, porque outras pessoas ainda não estão preparadas para toda essa potência que a gente tem, né? É muito complicado isso, né, não, Big? Não, realmente é muito complicado. E eu acho que uma coisa que a gente tem que falar também é sobre a nossa história sempre, né? Infelizmente a sociedade ela tem uma doutrina de sempre colocar em pauta o eurocentrismo que fez com que a gente fosse uma colônia. Então a gente no currículo escolar a gente aprende desde cedo a história contada da visão deles, né? Sim. Então a gente tem que mostrar para nossas crianças que a nossa história é rica, que nós viemos de reis e rainhas. Então, Eu acho que isso é bem muito importante. Eu acho que assim, a história em si, né, do povo preto é muito rica e isso tem que ser passado nas escolas. Eu não sei como é que está funcionando, porque o período escolar, assim, para mim já passou muito tempo, né, gente? Que eu já tô velhinha, né? Mas, assim, a minha filha de 12 anos, assim, já tá totalmente diferente. Eu, com 12 anos, eu não queria se olhar no espelho, eu chorava, eu não queria ir para escola, eu não queria ir para escola, eu não queria ir para escola. Passei pela mesma coisa do Cirilo, minha mãe cortou meu cabelo, não sabia cuidar do meu cabelo, sou adotiva, então ela não sabia cuidar do cabelo e também não sabia me ensinar como me defender. Então eu tive que aprender a me defender sozinha. E hoje as crianças têm todo esse aparato, né? A gente está conseguindo fazer com que elas consigam se enxergar e entender, né? Eu acho que esse trabalho é o mais incrível de todos. Eu consigo entender por que você está tão feliz hoje. Eu estou muito feliz, assim. O meu reconhecimento, na verdade, veio muito pelo trabalho que eu fazia de acolhimento também com as crianças de orfanato, meninas de orfanatos, né? Que assim como você relatou, você é adotiva, mas ainda assim tem crianças que estão em abrigos sendo cuidadas por mulheres brancas que não sabem lidar. E por mais que elas se esforcem em tentar ajudar na construção da autoestima dessas crianças, elas não sabiam. Então o meu trabalho ele começou efetivamente não só na comunidade de onde eu venho, que é da Coab Cidade de Tiradentes, mas também no lugar de estar indo em abrigos, em orfanatos, trançando o cabelo das crianças. Menina, então, me leva, eu quero ir. Levo. Eu não tranço profissionalmente assim para ganhar dinheiro, mas eu tranço o cabelo tanto de crianças, né? Porque para as meninas balançar o cabelo para elas é tudo, feliz, entendeu? Muito ir. E aí é muito legal de passar o dia com elas conversando e sendo depois aí a gente se torna a referência delas também, né? Então quando eu falo hoje de combate ao racismo, eu tenho uma visão muito diferente do radicalismo que também tem em relação às pautas raciais, uma parte da militância. Eu acho que a gente também precisa acolher essas mães de crianças pretas que são brancas, né? E elas não sabem lidar com esse racismo, né? Fora que existe o racismo dentro da própria família. Existe. Então, assim, eu fico imaginando você na sua infância, as dores e os sofrimentos que às vezes as pessoas não têm noção, mas a gente carrega sequelas do que acontece na nossa infância pro resto da vida. E isso pode muitas vezes impactar no nosso desenvolvimento pessoal, com os nossos medos, o medo de tentar, às vezes, que a gente já nasce com não. Tudo é não, você não pode, você não pode. Qual que é o seu lugar? Você pode ser médico? Não, porque não tem referência. Ah, você não pode ser ginecologista? Não. Você não pode ser advogado? Não, você não pode ser nada, pelo menos a nossa geração. Hoje a gente já tem uma geração diferente. Então, isso que a gente precisa trabalhar na criança é principalmente a autoestima. Então, meu trabalho é muito focado na autoestima com relação à estética, que é ensinar a criança a se amar e fazer ela também, as meninas entenderem que a trança é apenas um penteado, que o cabelo dela é crespo, o cabelo dela é cacheado, a pele dela é preta, se não é preta, que tem os afros de pele, os afros descendentes de pele mais clara, mas que eles conheçam a própria história. E a história que, na verdade, até pouco tempo não se dizia. A gente era bom apenas no futebol e éramos escravos, era só isso. Nossa referência é o Pelé. Todo mundo queria ser jogador de futebol. Sim. Ou depois todo mundo queria ser pagodeiro. Futebol e carnaval, né? Não, depois pagodeiro. Hoje em dia nem carnaval, né? Porque também está dominado por uma... Então, assim, é muita coisa que é muito atravessamento. Então, as crianças é o que eu trabalho. Por isso que toda vez que eu vejo uma criança preta, eu faço questão de falar: nossa, como você é linda, hein? Seu cabelo é bonito. E a criança fica até assustada, às vezes. Porque não está acostumada, às vezes, né, de escutar. E eu faço esse acolhimento de crianças, principalmente que viraliza na internet, cai tudo no meu colo, para eu poder resolver os BO e fazer viralizar. O cabelo duro, essa bucha, não sei o quê. Né? Isso acaba levando a criança para um universo paralelo, ali onde ela se fecha e não quer, às vezes, nem se olhar no espelho. Né? Eu passei muitas vezes por autoestima. Isso. Não, a Carol Conká fala que ela passava cândida, água sanitária na pele para clarear, porque ela é do sul, né?
E o sul do país é o lugar mais racista que tem no claro, Brasil. é um lugar mais Agora, tu claro. imagina uma criança ficar passando água sanitária e ficar esfregando com buchinha, Nossa, com super escova, perigoso. acreditando que vai ficar branca porque ser branco é melhor. Porque ser branco você tem passibilidade, né? Então hoje a gente vê pessoas... Hoje eu ainda entendo também que essa questão de ser negro, hoje que muita gente está... Não, eu sou negro. Tem pessoas que até ficam assim, você é negro, você está no afro, né? Conveniência. Por quê? Tem as referências de fora. A gente tem Beyoncé, que é uma mulher de pele mais clara, ela é negra, mas assim, eu fico pensando, será que as pessoas também, elas realmente estão aqui? Eu sou negro? Ou é também por conta de um Eu quero movimento, ser igual, né? eu quero ser igual e daqui a pouco não quero ser mais? Vocês aqui, a gente não tem a opção de falar assim, hoje eu não quero ser negro. Mas tem pessoas que pode sim, não tomar um sol, fazer uma progressiva e ter Sim. a passibilidade. Então, para as cotas, as criar brigas das acessos, cotas né? são essas. Criar As acessos, às vezes, né? Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, gente, com relação ao racismo. É Mano, muita é isso coisa de mesmo. verdade. O nosso tempinho aqui é curto, Aham. mas eu já quero deixar o convite pra gente terminar esse papo lá no estúdio do Mais Favela TV. Sim, queríamos Vamos. muito que você fosse E lá. vamos fazer uma parceria nesse Vamos. negócio das crianças, viu? Das meninas. Eu super quero. Eu gosto de trabalhar com a autoestima das pessoas. E, de verdade, criança... pra Mexe mim, com a gente, né? É um Nossa. negocinho. Oh, demais. É demais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres pretas de casa, de autoestima, para se espelhar nessa luta, para chegar junto, para a gente realmente elevar o nosso povo preto. Olha, a minha dica que eu dou para as mulheres pretas, né? Na verdade, acho que toda mulher pode ter esse conselho, mas as mulheres pretas precisam muito focar e ser estratégicas, né? Então, buscar conhecimento, buscar inicialmente uma estabilidade para que possa alcançar novos objetivos. A gente, infelizmente, vive nessa sociedade estruturalmente racista, onde o impacto econômico também fere muito a gente. Nós, mulheres pretas, somos ainda assim a base da sociedade, então para nós tudo é muito, muito, muito mais difícil, principalmente também quando nós somos mulheres pretas, mães solo. E quanto mais preta, mais difícil é. Quanto mais escura a nossa pele, mais difícil é. Então, gente, estudem, se capacitem, sejam estratégicas. Se existir um momento de silenciar para poder alcançar um outro obstáculo, silencie, ocupe. Depois, quando você tiver poder de voz, poder de fala, dentro do espaço que você tiver, principalmente de trabalho, aí você vai para cima. Mas estude, tenha mais de uma profissão, tenha 3, 4. Se uma der errado, você pelo menos vai buscar uma outra fonte de renda, onde você não vai se desestabilizar aí emocionalmente, porque o nosso emocional já está no pé desde criancinha, né? É isso. É sobre se elevar, agora é sobre se elevar. É. Então, você, mulher preta, tem criança em casa, traz a criançada pra cá pra curtir, que hoje é o último dia da Expo Internacional, um evento que tá sendo incrível e a gente tá aqui, né, no Mais Favela TV cobrindo esse evento. Preta, muito orgulho de conhecer você e saber sobre o seu trabalho, porque, de verdade, gente, o amor é que salva o dia. E é isso, gente. Bora pra mais um Melanina Cast. Beijo. Obrigada, gente. Quero tirar uma foto.